Pessoal, boa tarde. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra aqui para você que está aí passando uma humilhação, que está aí passando uma luta, que está aí na angústia, que está aí passando um sofrimento, que está aí com o seu inimigo se levantando contra você e acha que já é o seu fim. Que está aí achando que seu inimigo, ele se levantou contra você e ele já venceu porque as circunstâncias têm mostrado isso. Peraí, pessoal, deixa eu só arrumar aqui direito a câmera do celular. E eu estava aqui na minha rede aqui, do lado de fora, eu moro na área rural, né? Esse vídeo aqui talvez vai até para um outro canal que eu estou pensando, estou pedindo a Deus uma resposta de conseguir criar esse canal. Esse canal vai ser só voltado, tá, para a palavra de Deus, vai ser só voltado para oração, só para estar assim, divulgando mais a palavra do Senhor, tá? Então, o que acontece, pessoal? A palavra, eu estava orando a Deus aqui, fui lá, peguei minha Bíblia, tinha acabado de gravar uma live aqui para o meu canal, canal que eu já tenho no YouTube, e até estava conversando, né, com o público e falando que eu ia orar a Deus, se fosse da parte do Senhor, de eu conseguir, de ter esse canal, esse outro canal, que eu ia conseguir criar nesse mesmo aparelho. Pedi a Deus uma palavra aqui, né, sentada aqui na rede, que mesmo nem fiz maquiagem nem nada, não, do jeito que eu estou mesmo, sem filtro nenhum, e me deu essa vontade de estar aqui, e a palavra que me saiu, tá mostrando para vocês aqui que eu estou com a Bíblia, ó. A palavra que me saiu está escrita no livro de Esther, capítulo 6, que diz assim: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Eu vou ler aqui para vocês até onde foi que Deus me deu, tá, pessoal? Aqui diz assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração. Grava bem essa parte, tá, pessoal? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer mais honra do que a mim? Essa foi a palavra que Ramã disse dentro do seu coração, no seu íntimo. Pelo que disse Ramã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ramã falando para o rei. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma destes cair de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Pessoal,
Por que eu disse que essa palavra é para quem está aí achando que seu inimigo já venceu, que seu inimigo fez, lutou contra você e você já perdeu? Presta bem atenção. Se nós formos ler a história toda, aqui a gente encontra o livro de Esther. Esther foi uma menina judia, o nome dela era Radassa, que foi levada, né, ali para aquela província, e ela não tinha mãe e nem pai mais. Ela era criada pelo tio, que se chamava Mardoqueu. E ao chegar ali, o nome dela teve que ser mudado para ninguém saber que ela era judia. Então o nome dela foi mudado para Esther, né, pessoal? A gente observa que Esther, ela era como se fosse a filha adotiva de Mardoqueu, tá? Esther, mais tarde, foi eleita rainha da Pérsia, que é o lugar para o qual ela foi levada. Estou só falando assim, começando a dar uma introdução, só para entender até onde chegou a raiva de Ramã. A raiva de Ramã era dos judeus, e ele descobriu que eles eram judeus. E tentou armar uma forca para poder jogar o tio de Esther naquela forca. Acontece que Esther tinha sido colocada ali por propósito divino do Senhor, tá? Há lugares que você é colocado, que você é colocada, mulher de Deus, por propósito divino do Senhor. Há lugares que você quer estar? Não, mas você é colocada ali por propósito divino do Senhor. Você vê que Esther não foi colocada ali só para ser uma rainha, porque o tio dela, a cabeça do tio dela estava em jogo, e também a cabeça de todos os judeus, porque era o interesse, o intuito de Ramã destruir todos os judeus, porque era o intuito dele destruir todos que confiassem em Deus. E ele armou contra Mardoqueu, que era o tio de Esther. Só que Deus, ele cria circunstância para nos favorecer quando ele quer nos honrar, quando ele quer nos dar vitórias sobre os nossos inimigos. E você que está aí do outro lado, que é um homem, vamos falar até para os homens também, e que é uma mulher de Deus, não pense que essa luta, esse sofrimento, essa angústia, essa humilhação pela qual você está passando, que é para que essa humilhação ela permaneça. É só um momento. É só para Deus mostrar que mesmo diante de todas essas lutas e adversidades, Ele é com você e que Ele vai te honrar. Foi o que Ele fez com Mardoqueu. Só que fazendo isso com Mardoqueu, Ele honrou também Esther. O próprio Deus fez isso. Porque aqui a gente observa nesse capítulo 6 do livro de Esther, que naquela mesma noite o sono fugiu do rei. Tá? O sono fugiu para que ele conseguisse ler este livro. Aqui fala sobre o livro das Memórias das Crônicas. E ali no livro, ele buscou o que se faz, né, a uma pessoa que... Ele pergunta aqui para Ramã o que se faz, né, uma pessoa que deve ser honrada pelo rei. O que se faz para essa pessoa? O que se faz para uma pessoa que ela deve ser honrada por Deus? Você acha que Deus não está olhando tudo que você está passando? E que Deus, Ele não está enviando alguém para te honrar? Engano seu. O próprio rei, ele leu o livro das Memórias das Crônicas e ele próprio foi a perguntar ao inimigo. Porque Ramã era o inimigo, ele já estava tramando contra o povo judeu, contra o povo de Deus. Ele próprio já estava tramando, ele já tinha preparado uma forca. A própria forca que ele preparou mais tarde, se você for ler o livro de Esther todo, que é um livro maravilhoso, como tantos outros da Bíblia,
vai mostrar que a própria forca que ele armou para Mardoqueu, foi nela que ele foi jogado. Foi nela que ele foi enforcado. O seu inimigo está tramando contra você. O seu inimigo acha que você vai desistir, que você vai parar de orar, que você vai parar de buscar, que você vai parar de confiar em Deus, e está tramando, está fazendo com que as circunstâncias, situações, elas venham tentar te desanimar, elas venham tentar te desfavorecer, mas tenha certeza que o próprio Deus, Ele próprio vai criar uma circunstância e vai mostrar para o seu inimigo que a forca que ele armou contra você é nela que ele vai ser jogado. Nossos inimigos são principados e potestades, pessoal. A gente não luta contra pessoas, a gente luta contra demônios, tá? E aqui a gente vê que o próprio rei, ele pergunta a Ramã, e Ramã, por que eu falei para você guardar bem aquela frase? E Ramã disse no seu coração. Ramã, ele falou no coração dele, porque ele achou que ele ia ser honrado pelo rei. Rei, a pessoa que o rei deve agradar, ela deve estar montada com as vestes do rei, as vestes reais, montada no cavalo que o rei monta e ser levada para passear pelo pátio real. Ele disse no coração dele, o rei vai fazer isso comigo, porque ele tramou contra Mardoqueu, mas ele esqueceu que Mardoqueu era de Deus. O seu inimigo está tramando contra você, já está dizendo no próprio coração. Acabou, é a derrota dela. Acabou, é o final dele. Acabou, não tem jeito mais não, acabou. E acabou, esse casamento não vai ser restaurado, acabou a vida financeira dela, acabou, vai viver desse ou daquele jeito, que eu não falo aquela palavra que começa com M, porque tudo que você fala você atrai, então eu prefiro falar a palavra fartura e prosperidade, porque é assim que uma pessoa de Deus, ela deve enxergar o Deus próspero que ela serve. O seu inimigo ele já está tramando, ele está achando que acabou, que é o seu fim, mas uma coisa eu vou te dizer da parte de Deus aqui nesta tarde. Meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que aquilo que seu inimigo está dizendo no teu coração, Deus vai fazer o teu inimigo enxergar e vai fazer ele ver você ser honrado diante de toda essa luta que você está passando, porque você é de Deus. Foi isso o que Ramã teve que fazer. Ramã teve que vestir Mardoqueu, aquele que ele tinha preparado a forca para ele, Ramã teve que vestir ele com as vestes reais. Ramã teve que colocar ele no cavalo que o rei montava e passear com ele pelo pátio real do reino para poder mostrar. Aquilo ali foi Deus usando o inimigo para mostrar que Deus, quando Ele quer honrar os seus, Ele usa até aquele que está te ofendendo. Deus, quando Ele quer honrar os dele, Ele usa até aquele que está falando mal de você, que está te caluniando. Deus, quando Ele quer honrar um servo, uma serva dele, Ele usa aquele que está se levantando contra aquele servo e contra aquela serva dele para poder mostrar, ei, sou eu, sou Deus. É Deus quem faz. Aqui se a gente for, eu não vou falar, pessoal, aqui eu não vou pregar o livro todo de Esther. A palavra que Deus me deu foi essa, foi uma palavra de honra. Foi uma palavra de honra. E eu falo com autoridade do que eu vivo. Humilhações chegaram em minha vida, tá? Tristeza, angústia. Mas elas vieram e elas se depararam com um Deus maravilhoso que eu sirvo. Oh, glória a Deus. O inimigo, pessoal, o inimigo, meu irmão, minha irmã, eu estou falando pessoal porque eu estou gravando para o meu canal. Eu vou colocar esse vídeo também no meu canal, que eu já tenho no YouTube. E lá eu costumo chamar os meus inscritos de pessoal, meus amigos. Só que esse vídeo também, ele vai para um canal que, se Deus permitir, eu vou estar iniciando a partir do dia de hoje, trazendo sempre algo da parte de Deus aqui para a tua vida. Orando sempre pela tua vida. Pedindo sempre a Deus, intercedendo pela tua vida. O inimigo acha que já é o seu fim. O inimigo acha que você já desistiu. Aprende uma coisa, o fato de você estar desanimado ou desanimada não quer dizer que você existiu. Enquanto houver fôlego de vida, você pode ter certeza, há um propósito de Deus na sua vida. E o propósito de Deus para a sua vida
neste dia de hoje, que vai ouvir esta palavra, é te honrar. Deus vai usar o inimigo que está te ofendendo. Deus vai usar aquela área da sua vida que o inimigo está achando que já é a derrota. Deus vai usar este próprio inimigo, vai jogar ele na forca e vai fazer você ser honrado por ele, em nome do Senhor Jesus. Tome posse desta palavra, receba esta palavra da parte de Deus. Que Deus ele possa te abençoar grandiosamente nesta tarde, em nome de Jesus.